Eu trabalho muito bem o acolhimento do paciente dentro do consultório, né. Hoje em dia se fala muito, humanizado e tal, mas isso é uma característica minha, eu tenho muita paciência. As minhas auxiliares mesmo falam: "Nossa, doutora, se fosse outro dentista já tinha", né. E eu ouço, então eu olho Ouvi, né? gente, eu olho. Já aconteceu de paciente sentar na cadeira e fazer a consulta ali, desabafar e tal, e eu não mexer no dente, porque a pessoa precisava disso. Ela precisa desse acolhimento. Entende? Então, cadeira de dentista não é fácil para ninguém, né? Não. Vamos combinar assim, são poucas Nossa, as para fazer os pessoas, né. dentes eu fiquei com uma dor aqui que É. até hoje eu tenho, porque eu tenho que ficar numa Aham. não é fácil. É. E olha o diferencial que é quando a gente faz um planejamento e entende o paciente desde o começo. A partir do momento que o paciente entra no meu consultório, eu já tô olhando a maneira que ele anda, como ele fala, né. Lógico que eu tô olhando o sorriso, porque o dentista ele olha de cara, a gente já vê ali, né, os dentes, mas eu já tô entendendo mais ou menos ali como é que ele funciona, Uhum. né. Então ele vai me trazer as demandas dele, mas a partir disso eu já vou saber como lidar com ele, como tratá-lo, acolhê-lo na cadeira, como que eu vou levar esse tratamento, né. Então isso é muito importante. E o visagismo, ele ajuda muito nisso, por conta dos temperamentos. Então você olha o paciente, você já sabe como recebê-lo e como levar isso adiante. Olá, começando outro Visagismo em Foco, e hoje o que está em foco será a odontologia. E nós temos uma grande dentista que veio, de Florianópolis, que é a doutora Cristina Zacarias, que já faz vários anos está praticando a odontologia com o visagismo Image ID. Então, prazer estar com você aqui, O Cristina. prazer é todo meu. Faz anos que a gente não se vê, porque você fez o curso em Em 2019, então, foi. já já faz 7 anos então que está Nossa, né, passa voando e desde lá me apaixonei pelo visagismo uhum, e não parei mais, né. é. Aham, E muito você bom. aplica na habilitação, Reabilitação, principalmente eu sou implantodontista, sim. né, então eu planejo muito a parte protética, Uhum, trabalho também com a parte estética de facetas, lentes de contato e tal, uhum, mas o meu forte, a minha paixão é devolver função, sim. né, e imagina, eu vou fazer 28 anos de formada, Uhum, então tem bastante experiência aí, né, uma longa caminhada. Mas de uns 10 anos pelo menos para cá, começou a chegar para mim muito, os pacientes que queriam o sorriso do fulano, né, sim, aquela história de sim, trazer: "Ai, fulano da novela, eu quero esse sorriso". E, inclusive, foi por isso que eu vim te conhecer, porque sim. eu queria sair um pouco desse padrão, né, para que, quando eu montasse os sorrisos, mesmo sendo para trazer uma função, uma reabilitação nos pacientes, eu conseguisse trazer a identidade novamente. Sim. Na realidade, o função, afeta muito a identidade, não é? Sim. Então, não é simplesmente aí aliás, seria bom você explicar um pouco melhor o que quer dizer função, porque não é só mastigar, não é? Aham. Hum, Bom, a boca envolve muita coisa, né, a gente fala até que a digestão começa pela boca, né. uhum, O que que eu vejo muito? A parte postural influencia, a gente tem a parte de língua, então é importante trabalhar com fonoaudiólogo junto. uhum, Quando a gente vai ficando mais velho ou muitas vezes até por experiências, né, de passar por profissionais, às vezes, que não têm muita visão odontológica, acabam extraindo dentes que não precisavam, né. Se uhum, a gente for pegar a ortodontia de 20 anos atrás para mais, a gente tirava muito, vou falar a gente, eu não sou ortodontista, mas dentistas, né, uhum, extraíam muito os pré-molares para ter sim, espaço. Hoje em dia nós estamos abrindo novamente, né, as pessoas já mais velhas chegam com problema ali, a gente está inserindo implantes de novo nessa região. Por quê?
A odontologia mudou, as técnicas são outras, né? A nossa visão hoje em dia é outra, isso faz parte, Uhum. né? Muitas vezes eu recebo pacientes que falam, ai, mas desgastaram muito meus dentes, tenho restaurações enormes, extraíram meu dente, isso há muito tempo atrás. Mas era o que se sabia, Sim. né? E Então, o Brasil está na vanguarda, na realidade, da odontologia. exatamente, a odontologia que é excelente, né? Os profissionais são excelentes, nossas técnicas, materiais, tudo. Uhum. Tanto que eu recebo muitas pessoas de fora, eu falo com o turismo odontológico, que eu adoro, porque eu Uhum. recebo pessoas de outros países para vir fazer o tratamento aqui. Então eu Uhum. peço os exames, eles fazem fora, a gente faz todo um planejamento e eles vêm para cá. Por quê? É lógico que tem o valor financeiro, que é Sim. diferente, mas o que eu mais vejo, Felipe, é a confiança nos profissionais no Brasil. E eles Né? vêm mais da Europa ou dos Estados Estados Unidos Unidos, eu também, né? tenho pacientes, mas olha, eu atendo muitos franceses, tá? Nossa, Bastante. porque eu vejo as séries, os dentes Aham. dos ingleses são horríveis. Chama muita atenção. Eu tenho pacientes da Inglaterra também, Uhum. tá? Tenho da Itália, né? E Portugal tenho alguns, Uhum. tá? Mas o forte mesmo é França, né? Tanto a França, a Alemanha, a Inglaterra, o cuidado com os dentes, eu não sei o que É, que é. Eles falavam que era água lá na é, Inglaterra, mas é. Eu acho que a cultura já é diferente, sim. tá? Então, assim, quando eu fiz a minha pós-graduação em implantes, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com os implantes suíços, aqueles Straumann, né? Uhum. E a plataforma que existe de saída do implante para formato de prótese era diferente no Brasil e lá fora, Ah, é? por Nossa. conta da nossa exigência estética. Uhum. Então, isso para nós já era diferente. A gente tem um planejamento já mais aguçado, uma visão diferenciada, né? Uhum. Então, o paciente vai ter uma exigência maior em relação a isso, mas a gente já tem, né? Dentro de nós, a gente já tem essa estética já vindo num Uhum. resultado. Aí, agora com o Image ID, o visagismo, Image ID, então avançou incrivelmente isso. Exatamente. Não, para mim, assim, ó, foi todo diferencial fazer o curso com o Felipe, tá? Porque o visagismo me abriu a mente, eu digo. A gente tem uma intuição já de trabalhar a estética quando a gente faz, né? Ou na odontologia, harmonização facial, trabalhos que envolvam a face. Mas o visagismo em si fez com que eu entendesse exatamente o que que aquela pessoa poderia estar passando de acordo com o que ela tem na sua parte física de face, Uhum. realmente. E na hora de planejar, isso vai fazer muita diferença, Sim. né? Porque senão a gente entra só para os protocolos, que é o que a gente mais aprende em cursos e faculdades e tal, que é certo dentro da nossa técnica, só que a gente não pode trabalhar somente com isso, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu comecei né, a compreender a importância dos dentes em Uhum, relação à imagem, que eu não prestava tanto atenção nisso aí. E aí um dentista fez o curso e aí começamos a uhum, ter essa ligação com os dentes. E um grande ceramista, que é famoso no mundo uhum. inteiro, numa palestra, ele veio e mostrou uma imagem de uma pessoa, o antes e depois, e falou: "E o que que você acha disso aqui?" Hum, Eu falei: "Bem, não sei, porque o que que essa pessoa queria expressar?" justamente. E aí ele falou: "Eu não sei." Ele falou: "Se você não sabe o que ela queria expressar, eu então não tenho Uhum, como dizer se foi bom ou não foi." exato. Pelo sorriso dela, assim, ela parece muito alegre, parece que atendeu o que ela Uhum, queria. sim. Mas para poder realmente dizer, eu teria que Uhum, saber o que que ela queria expressar. exato. E é incrível, né? É, e vou te dizer assim, Felipe, o que que acontece muito, né? Existe uma influência externa hoje em dia absurda, Uhum. tanto de pessoas próximas quanto das redes sociais, Só nas redes sociais estão fazendo né? um En- estrago. Então, se ela não se conhece bem, o autoconhecimento é a base de tudo, Sim. né? Mas o que que eu mais percebo? As pessoas vêm querendo coisas que não são delas.
né? Exatamente. E nós, como profissionais, a gente tem que ter esse tato, né? Essa consciência, saber trabalhar isso, porque a maior parte, eu vou te dizer, 80% dos pacientes que chegam para mim querem algo que elas não estão nem sabendo por quê. Uhum. Depois daquela primeira consultoria, que a gente faz o questionário e vai conversando, né? A gente começa a trazer isso para consciência, passa um tempo, ela já não sabe mais o que ela quer. Entendeu? Ah, não é bem isso. E muitas vezes já aconteceu muito. De eu planejar, a pessoa chega querendo fazer facetas, vamos planejar um sorriso, a arcada toda. Eu mexo em 2 dentes e era isso. Sim, Entende? E porque na realidade esses 6, essa bateria a comissão de frontal frente, é o mais importante, né? sim. E muitas Não para a vezes. função, mas Aí nós estamos falando da estética, né? isso, é. A função, claro, a gente vai ter que entrar daí a parte da dimensão vertical de oclusão, que a gente trabalha com o tempo, todos nós perdemos, não tem como, né? Uhum. Então, além de prejudicar, muitas vezes a gente tem algum problema em ATM, dor de ouvido, parte muscular, né? A parte de sustentação muscular em rosto. Então, tem muita coisa que acontece, além da sensibilidade em dente, porque a gente perde esmalte. Uhum. Tem muita coisa aí, né? Que Sim. pode envolver. Até a fala modifica, Modifica, né? sim. Mas tudo tá envolvendo, se a gente for pensar, eu tenho que trazer o visagismo para tudo isso. Porque uma coisa que eu penso muito e é uma coisa que não tem uma resposta ainda, né? Por que há esses desvios? Uhum. Como é que acontece? Porque o momento que eu comecei a fazer análise, especialmente no grupo que a gente tem no Facebook, Certo. né? Então já tem 1000 análises. Então a pessoa manda a foto do fulano e tal. A quantidade de pessoas que tem visível, assim, bem óbvio, desvios, Uhum. é absurdo. Sim. Então você perde, assim, o rosto faz isso, Uhum. né? Desloca totalmente para cá. Uhum. Se a pessoa está com aparência torta, ela se vê torta, ela perde confiança. Uhum. E ela perde credibilidade, porque ela está Uhum. torta. Uhum. E ela não tem consciência Não. disso. É. E ela nem tem muita consciência que está torta. Uhum. As coisas acontecem, ela não sabe o porquê, né? E não sabe por quê. Exato. Eu trouxe, não sei se você se lembra, a gente fez uma live lá no começo da Sim, eu pandemia. lembro. E eu tinha quebrado a ponta do meu canino, porque eu tenho bruxismo, tinha já uma restauração, O né? 80% tem. Exatamente. E aí, gente, eu senti na pele o que é você ter um dente quebrado, né? E você se olhar no espelho, aquilo me deu uma instabilidade enorme, Sim. né? Era um dente Uhum. e faltava alguma coisa. E ficou totalmente desarmônico com o outro lado, né? Total. Então, assim, eu me senti muito mal com aquilo. E não é por conta da estética, é que realmente me desestabilizou, E é um né? dente De da potência. agressividade, é o dente masculino, né? Isso. Da criatividade, do ímpeto, etc. Aham. Você perde isso, você perde parte disso. A pessoa não tem Exatamente. noção disso. Exato. Então, assim, nossa, Eu perdi as pontas embaixo, é. não em cima. Mas também tem aquela coisa que eu não sabia das travas. Ah, olha só. Então isso afeta a oclusão, né? Porque Sim. começa. Existe uma função Você do não tem canino, as né? travas para você segurar esse movimento. Isso. E tem muitas pessoas que chegam no consultório e pedem para tirar a ponta do canino. O quê? Já aconteceu. Inclusive, quando eu estava no teu curso, um dos alunos ali perguntou sobre isso, porque ele estava passando por um tratamento odontológico e ele falou: Ah, eu queria saber da ponta do canino, né? Eu falei, gente, o canino é um dente muito especial na boca, porque ele tem. Quando a gente faz aquele movimento parafuncional, né, de lateralidade, ele é que vai fazer a desoclusão e ele protege tudo isso. Aquela coisa de você colocar um Exato. canino sobre o O outro outro. e sentir se
se nenhum outro dente está tocando, tá bom. Exato. E, E o que que acontece, né? Você desgasta aquilo ali, o bruxismo provoca isso, o primeiro dente que vai, se tiver, né, ocluindo ali, vai ser ele, e depois a gente começa a desgastar os outros. Sim, Então você imagina o que que causa, né, na parte funcional e na parte ali de identidade da pessoa quando se vê no espelho, sim. né? E, então, na realidade, tem três desvios, né? Tem o desvio lateral, né? Isso E tem o desvio também. horizontal e o vertical, né? Isso. Esses são os três. Se você perde, se tem desvio, você acaba afetando sua oclusão, né? Sua mordida. Exatamente. É. E isso afeta a digestão, afeta as dores, né? Pode Isso. causar dores, Uhum. afeta a postura, né? A fala, a respiração, a Uhum. pessoa vai respirar, vai dormir pior muitas vezes. Eu roncava e estou É, roncando 70% menos é, depois que eu fiz o dente. é. Se você acha que dente é só para estética, hoje em dia as pessoas estão preocupadas, né, em fazer o sorriso ali pensando só em estética, tem muita coisa que vem por trás, tá? Quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que pensar primeiramente na parte funcional. Muitas vezes o paciente vem querendo algo que para ele não vai servir. Hum. E a gente tem análise do visagismo e ela entra para quê? Para a gente conseguir trazer o máximo possível de identidade para esse sorriso, sendo trabalhado sem perder a função. Muitas vezes a gente tem que colocar a função em primeiro lugar ali, porque é a saúde, né? Então, vocês são da área da saúde. Então, Exatamente, funcional saúde primeiro. bucal. Isso aí. E o visagismo vai fazer toda dentro daquilo que é possível para a pessoa a gente trabalhar, porque a anatomia é de cada um. Então, muitas vezes a gente vai organizar em relação ao que tem em face, por isso que a gente trabalha com outros profissionais. Às vezes a gente não consegue restabelecer em boca totalmente todas as características que a gente gostaria. Uhum. Então a gente vai ter que saber, né, visualizando ali, mas entender o que que aquela sobrancelha quer dizer, como é que é o olho desse meu Tem os paciente, lábios, né? os lábios. Já aconteceu comigo de chegar paciente querendo, quero fazer facetas assim e tal, só que o lábio bem fininho E não comporta. não comporta. E aí a gente faz o quê? Primeiro você tem que ver se a pessoa realmente ela vai carregar aquilo. Muitas vezes a gente traz então um profissional. Se eu faço uma harmonização facial ou um colega que faça, eu vou trabalhar nos dentes até um ponto e o lábio, né, na harmonização vai entrar num preenchimento ali para a gente Sim. fazer um equilíbrio. Uhum. Né? Então também não adianta, por isso que eu adoro, É um porque você todo, é um né? todo, entende? Então você não pode ficar só no cabelo, só na sobrancelha, né? Eu achei muito legal quando a gente fez o curso, que tinha uma moça com uma franquia, estava indo para a Europa de cílios, olha Sim. a importância, Sim. né? Então tudo fala. Tudo fala. Tudo fala. E na realidade, entre as funções Uhum. da boca, né? É da comunicação, né? Uhum. E nunca se pensou que o dente por si fala, É. pela sua forma, pelo seu formato, pelos seus equilíbrios, suas projeções ou retrações, etc. Uhum. Está dizendo muito. É. E está afetando emocionalmente a pessoa, que essa emoção pode causar outros problemas, nos Exatamente. próprios dentes. É. Eu acho muito legal, Felipe, porque assim, eu atendo muitas pessoas 50 a mais, Uhum. né? Mulheres e homens, tá? Eu tenho muitos clientes, né, masculinos ali, e que não ligam tanto para estética, vamos dizer, né? Até porque tem muitas pessoas com problemas sérios, né? Já perderam muitos dentes e tudo mais. Então, o maior interesse de quando ela vem até o consultório é restabelecer função, trocar alguma prótese, algo assim, Sim. né? Uma coisa pontual, né? Isso, exatamente. Mas a partir do momento, às vezes você não precisa nem falar, tá? Mas a pessoa senta na minha cadeira ali, eu mudo um pouquinho as linhas, né? Sutilmente, num dia de limpeza, dá um polimento ali nos dentes da frente e tal. A pessoa olha no espelho e fala, nossa, nem sabe o que que foi feito, entendeu? Sim. Mas já é outra pessoa. Sim, é total. É incrível isso. Então, a importância
da gente entender e saber justamente, às vezes é um mínimo ângulo ali, porque na boca tudo é muito, né? A Sim. gente fala que 0,1 milímetro é como se fosse 1 centímetro. Uhum. Então você faz delicadamente na pontinha do dente um ângulo diferente, já é outro sorriso. Eu, inclusive, eu tinha acabado de fazer os dentes que Aham. recuperei essa função vertical. Então, aumentaram os dentes e eu recuperei algo que eu tinha. Não. E pela essa perda, eu comecei a ficar mais, e ainda sendo inglês e ser educado, etc., de aceitar as coisas, né? O inglês pede desculpas antes de pedir uma coisa, né? Ai, meu Deus. Eu vi um post agora, o Ai, cara falando que ele viu a mãe dele no hotel lá, pedindo uma coisa. Olha, não me leva mal, mas peço desculpas, mas eu queria, e o cara fala, o que que a senhora queria? Bem, não tem que ser agora, mas meu Deus, até pedi. até pedir. Gente. E o inglês é assim, então ele não quer incomodar, não sei o quê. E diante disso, e ainda perdendo, começa a engolir sapo. Não combina contigo isso, E sim, né, filho. mas eu estava engolindo Olha sapo, só. né? Não impunha, porque meu Olha, dente não me impunha. tá vendo? E aí, logo depois, eu fiz uma palestra num Uhum. congresso de dentistas. E tava uma bagunça, atrasou uns 40 Ixi. minutos, não sei o quê. Bom, eu vim de tudo. Fui para o congresso para mostrar as coisas, eu estava no palco 10 minutos. Eu tinha sido, eu não viria para 10 minutos. E aí a pessoa falou, pôs o placa de 5 minutos. Antigamente, sem os dentes, Você já eu, tinha colocado os dentes? eu já tinha, Ah, aí eu já estava com dentes. Eu hum. parei no meio e falei, mas o que que é essa placa de 5 minutos? Eu jamais teria feito isso antes. Aí falou, é que está atrasado, eles pediram para diminuir. Eu falei, me desculpe, eu vim de Itu, Nossa, não. eu vim para fazer uma palestra de 40 minutos, isso é um desrespeito a mim e ao Claro. público. É que Eu não vou sair, pode dizer para a direção que Uhum. faça, se reorganize de outra maneira. E fiquei lá. E eles baixaram a cabeça. É, Eu mas, fiquei lá e fiz. gente, Mas se você tem aquela coisa de bonzinho, você vai, uhum, pessoas vão pisar em cima de você. sim, com certeza. E os dentes, E os dentes se os impõem. dentes fleumáticos, né, que a gente fala, Sim, aquele sorriso mais infantilizado, os dentes assim. pequenos, É. etc. Tem pessoas, assim, que até precisam disso para um equilíbrio, porque tá muito Sim, forte, né? sim. Mas a maioria, principalmente os Faz adultos, mal. né? Não é legal. E geralmente, quando precisam de uma coisa, acabam sendo agressivos para conseguir. É, É a exato. mesma coisa que sobrancelha. Uma Uhum. pessoa que tem um rosto muito forte, talvez é melhor fazer uma sobrancelha a mais arredondada, etc., Sim, para suavizar o rosto, né? exato. E se suavizar, né? Exatamente. Mas é aí que entra o que que é necessário, É, o que que você quer expressar, como você quer. E é aí que entra todo esse conhecimento, que uhum, modifica completamente como você trabalha, né? totalmente. Eu, o que já aconteceu comigo várias vezes? Hoje em dia as mulheres procuram muito harmonização facial. Sim, Excelente que agora tá mudando um pouco o conceito da harmonização e para um rejuvenescimento no sentido de manter as características mais naturais, né? sim, Mas assim, já recebi muitas mulheres na época que faziam harmonização com aqueles ângulos aqui, né? sim. Muito fortes. Então, o E colérico, descaracteriza. totalmente. Tem muitas mulheres que faziam e passava. Porque no dia que você faz, você tá lá, nossa, diferente. Às vezes você não se reconhece, mas tá achando que tá Nossa, eu fiquei ok. forte, fiquei, É. né? Gente, daí passa ali, ó, 15 dias, um mês. Quem sou eu, né? É. Entendeu? E eu já recebi pacientes, assim, muito frustradas pós-procedimento e
procedimentos isso. que ficaram bonitos até, se a gente for pensar, né? Mas não é o que... Não é ela, né? Eu lembro que Entende? tinha um rapaz que era cabeleireiro. Uhum. Ele antigamente, ele era triângulo invertido, então Ó. não tinha essa parte Uhum. aqui, triângulo invertido. E ele era muito instável. Certo. E era a época que fazia o preenchimento com os, como que era chamado? E que é até proibido agora, Sim, PMA. é PMA, né? E o que teria sido adequado para ele é Uhum. dar um pouquinho mais, mas não tirar o triângulo aqui. Era dar mais Uhum. reto aqui e ter um preenchimento mais Uhum. nessa altura, vamos dizer, da boca. Tá. Eles fizeram o rosto Muito bom. dele se transformar em retangular. Sim, ficou muito Aí baixo. ele achou tudo bem, não sei o que, etc e tal. Só que ele não era isso que ele Uhum. mostrava. Aí ele levou um golpe muito forte, assim, de perder o salão e tudo Nossa. mais. Foi, sabe, aqueles golpes Uhum. terríveis. Sim. Por ter esse rosto de forte, ele não recebeu o apoio que ele necessitava ter. Olha, porque achavam que Porque você vê uma pessoa tava forte, estrutura. ele dá a volta por cima. Uhum. As pessoas fazem isso instintivamente. Sim, claro. Se tem o triângulo invertido, até mais frágil, ai, coitado, vem aqui, Uhum. dou apoio, etc. Sim. Ele entrou numa depressão Olha. tão profunda Uhum. que eu não sei nem se ele recuperou Olha. dessa aí. Mas, a última vez, era uma depressão que ele perdeu tudo. Em 3 anos, ele perdeu tudo. Uhum. Porque o rosto ele não conseguia sustentar isso que Sim. ele tinha, mas era aparentemente forte. Sim. E não era. Exatamente. E aí que aparece, porque nas horas de maior tensão, maior coisa, é que aparece realmente o verdadeiro Uhum. temperamento da pessoa, Exato. independentemente de como você se Uhum. aparenta. É. E isso é importante, né? É, mas isso a gente vê, né? Eu falo, gente, redes sociais mudou muito, né? Uhum, Porque quantas pessoas que a gente vê ali, nós estamos falando das características faciais do indivíduo, mas é justamente isso, se vende muito algo que a pessoa não carrega, e não né? sustenta, né? E não sustenta. Então você vê, muitas vezes em cursos que você vai, que a pessoa tem uma página lá, tal, tal, né? Sucesso total, fez o rosto desse jeito aí que você falou, as facetas, e quando você vai assistir algo e conhece a pessoa, né, frente Uhum. a frente, não tem nada a ver com aquilo ali. E muitas vezes, já aconteceu 2 vezes comigo, tá? De comprar curso por acompanhar a pessoa na internet, né, Uhum. achando que ia ter ali uma entrega e chegar, né, conhecer a pessoa pessoalmente, ela ser encolhida, insegura, não passar nada daquilo que é montado. Aí começa desde a E imagem, desmonta que tudo. desmonta totalmente, até o conteúdo, né? Porque Sim, hoje em lógico. dia as pessoas estão, infelizmente, muito superficiais de entrega mesmo, Uhum. né? Não estudam, não leem. E é Não muito generalizando, fácil né? você Mas é exato, vender algo, exatamente. fazer um marketing e não ter conteúdo. É, Não exatamente ter isso. nada de. Não, isso está acontecendo em várias áreas, em Uhum. relação ao visagismo, Ah, aí, também, claro. né? Eh, tem na barbearia agora todo mundo é barbeiro Barbeiro. Visa... visagista sem ter feito cursos. Uhum. E Exato. não entendem o que que é, porque é fácil você Hum, dizer que você é uma coisa quando você é. não é. Mas o teu curso, Felipe, para mim, eu procurei o teu curso justamente porque você trabalha a identidade mais Como que você profunda me ali, né? descobriu, aliás? Eu te descobri através de uma outra dentista, que é do Rio Grande do Sul, que, Hum. como eu tava procurando, isso, se não me engano, tá? Em 2017 eu comecei a ter o interesse de transformar o sorriso mais de uma maneira mais conectada com o meu paciente, né?
E eu comecei a procurar, já existia o Instagram, e essa dentista ali, ela se colocava como visagista. Então, eu fui atrás, né, pra saber e tal. E ela me falou do teu livro, tá? Então, eu comecei a ler o livro primeiro, tal, fui achando interessante, achei que tinha a ver com o que eu queria realmente. E aí, a minha irmã ia fazer o teu curso em 2019, eu falei, eu vou fazer. E aí deu certo que nós fizemos juntas, foi muito Sim. legal, né? E foi assim, Que né? legal, né? Foi assim. Aí depois eu até vi um curso dessa mesma profissional. Ela não tinha feito o curso contigo, ela veio depois fazer o curso Ah, ela veio contigo. depois. Veio depois. Mas aí foi foi através dela, mas depois eu fiz o curso com ela em Porto Alegre para harmonização facial. Me lembro que eu perguntei, mas você vai falar de dentes? Porque eu não faço harmonização, né? A única coisa que eu faço ali é um botox, mas eu não é para mim ser injetora, né? Não curto. E daí ela falou, sempre vai entrar e tal. E eu fiz o curso com ela, porque ela tinha essa linguagem toda dos temperamentos e tal, né? E aí eu fiz um complemento, vamos dizer, ali, para entender como os dentistas estavam trabalhando, né? Mas foi assim, Ah, que legal. desse jeito. Porque você estava dizendo que tem áreas da odontologia tem uma resistência ao visagismo. Tem. Mas por que isso acontece? Tem, porque que assim, ameaça? eu acho que o diferente ameaça. Daquilo que sai do padrão, né? Ali, que é protocolado, a parte técnica. Então, hoje eu vejo várias pessoas falando, como você mesmo disse, muitas pessoas falam do visagismo, né? Outro dia eu recebi uma colega ali de mentoria, ela fez a estética com resinas, com um profissional ali que trabalha na cidade vizinha minha. Ela falou, ele também é visagista, você gostou? Eu olhei e falei, vou ser honesto, eu não vou, o que que eu faço? Eu falei, o que que eu faço? Eu falei, o que que você achou? Não sou eu que tenho que achar, né? Tá. Daí eu perguntei quem era, fui ver, não é o visagismo que a gente trabalha. Né? Assim como a harmonização facial, o pessoal trabalha muito com... Às vezes põe uma máscara ali de proporção. Que não tem, isso é um padrão. É um padrão, Isso é entende? justamente o contrário do que é visagismo. Do que é, entendeu? Então, assim, muitas pessoas... Máscara de Marco. Exatamente. Então, as pessoas estão trabalhando... Hoje em dia, muita gente é visagista, né? Muita. Mas dentro desse... Por isso que, na realidade, hoje, se eu soubesse o que eu sei 20 anos depois de lançar tudo isso, eu não teria usado a palavra visagismo. E por isso que eu estou mudando para MIDI-ID. Sim. Porque, na realidade, o que eu criei foi uma teoria que é a teoria de MIDI-ID. E que o Senac estava aplicando isso ao visagismo. Certo. O visagismo, né? E que tudo aquilo transformou o visagismo no visagismo. Certo. Agora, pessoal, compreender isso é muito, muito complicado. Eles não vão entender. Então, é melhor você ter um rebranding, falar, olha, o que é visagismo? Visagismo tem o seu valor, foi importante, etc., mas não vamos voltar para 100 anos atrás. Vamos mostrar o que é novo, o que é realmente, e é baseado em ciência. Isso que eu ia falar. Você me perguntou, né, qual que é a resistência. Eu vejo que na área médica, assim, área da saúde, tudo que para eles tem que ser comprovado cientificamente, tem que ter esse embasamento e tal, né? Pô, mais embasado do que já tá. Então, eu compreendo isso, porque eu descobri que eu estou com doença de Crohn, que eu estou fazendo um tratamento que é com imunossupressores. Certo. Que esses imunossupressores só foram possíveis, que surgiram por volta de 1999, pelo trabalho de uns médicos que ganharam o prêmio Nobel agora. Tá vendo? 30 anos depois. Então, tem que ser comprovado. Você não vai dar um prêmio Nobel para uma pessoa que fez uma descoberta. Nós só somos 20 anos. Eles levaram 30 anos para ganhar o prêmio Nobel. Exato. Eu compreendo que tem que ser realmente estudado e compreendido. Mas o que eu não entendo é a resistência
a mudança. Certo. Então, vamos olhar, vamos prestar atenção. O que é isso? Puxa vida, o Instituto de Psicologia da USP aceitou todo o trabalho como base para a Patrícia Lengar fazer uma pesquisa. Exatamente. Então, qual é essa resistência? Por que esse medo de você fazer algo que vai trazer benefícios para as pessoas? Exato. Vamos olhar. Pode ser que daqui a anos surja outra coisa que mostra que o que a gente pensava não era isso. Porque a ciência é assim. Aliás, eu descobri, agora uns meses atrás, que tem um grande pesquisador chamado Chatterjee, que ele está fazendo um trabalho sobre a neuroestética. E ele foi na mesma universidade que eu, nos Estados Unidos. E eu estou planejando para ver como que eu vou entrar em contato, porque tudo que ele está falando tem muito a ver, casa com o que eu estou fazendo, mas de uma forma diferente. Ele é como um neurocientista. Né? Então tem base, tem coisa. Sim. Aí eles querem que tem toda uma literatura, só que é novo. Não veio de fora, não veio de outro lugar, é novo. Então, para ter literatura, tem que ter pesquisa. Isso. Então, para ter pesquisa, a pessoa tem que se interessar para fazer a pesquisa. Não é um processo. Agora, você fica lá bloqueando as coisas, ninguém vai fazer pesquisa, não vai descobrir nada. Mas eu coloco muito como um diferencial do profissional, né? Sim. Isso é um plus e é realmente para quem tem a cabeça mais aberta para entender. Eu falo assim, eu trabalho muito bem o acolhimento do paciente dentro do consultório, né? Hoje em dia se fala muito, humanizado e tal, mas isso é uma característica minha, eu tenho muita paciência. As minhas auxiliares mesmo falam, nossa, doutora, se fosse outro dentista, já tinha... Né? Eu ouço, então eu olho. Gente, eu olho. Já aconteceu de paciente sentar na cadeira e fazer a consulta ali, desabafar e tal, e eu não mexer no dente, porque a pessoa precisava disso. Ela precisa desse acolhimento. Entende? Então, cadeira de dentista não é fácil para ninguém, né? Não. Vamos combinar assim, são poucas as Para fazer pessoas. os dentes, eu fiquei com uma dor aqui que até hoje eu tenho, porque eu tenho que ficar numa... Não é fácil. E olha o diferencial que é quando a gente faz um planejamento e entende o paciente desde o começo. A partir do momento que o paciente entra no meu consultório, eu já estou olhando a maneira que ele anda, como ele fala, né? Lógico que eu tô olhando o sorriso, porque o dentista, ele olha de cara, a gente já vê ali, né, os dentes. Mas eu já tô entendendo mais ou menos ali como é que ele funciona, né? Então, ele vai me trazer as demandas dele. Mas, a partir disso, eu já vou saber como lidar com ele, como tratá-lo, acolhê-lo na cadeira. Como que eu vou levar esse tratamento, né? Então, isso é muito importante. E o visagismo, ele ajuda muito nisso, por conta dos temperamentos. Então, você olha o paciente, você já sabe como recebê-lo e como levar isso adiante. E tem questões que não são fáceis para a pessoa e, logicamente, mais para você. Tem uma amiga em Itu que precisava refazer os dentes, tinha problemas de oclusão e... Aí, o dentista que está me tratando fez a consultoria e me pediu para fazer com ela também, porque ela é amiga da gente. E ela é empresária, tem 55 anos, por aí, e ela tem um temperamento sanguíneo colérico. Aí a questão é, para você com 55 anos, o que é mais importante como a empresária, 55 anos? É você acentuar o lado colérico, de matar um leão cada dia, de você enfrentar os desafios, etc. Ou dos problemas de perda de vitalidade, de ter mais energia, que é o sanguíneo que vai trazer.
Posso responder. Sim, não, mas ela que tem que responder para ela. Mas, assim, é isso, claro. E ela ficou numa dúvida terrível, que ela Olha, não sabia o que era mais importante. tá vendo? Porque o que é mais importante? Aí acabou fazendo mais colega e ela não gostou. Aí que você tem, assim, você pensa que você queria uma coisa e não era isso. Ela precisava mais a alegria, mais a coisa que é mais importante para a vida dela. Exato. Então, são questões que... Só que o dente é caro, né? Você pode mudar, mas Aham, vai ser um novo investimento. exatamente. Só que esse novo talvez seja mais importante do que carregar uma imagem que você não condiz com quem você quer ser. Exatamente. É, olha, e a gente tem que estar, como profissionais, né? A gente tem que estar muito tranquilo, ouvir mesmo, tá? E Uhum. essa escutativa aí é muito importante porque a gente não pode, tá? Não deveria errar. A gente tem que Sim, entender realmente, né? mas é a escolha da Mas pessoa. isso que eu ia falar, a escolha da pessoa. Então, como profissionais, a gente tem que saber trabalhar. Tem aquela parte burocrática dos contratos que é importante ser feitos, né? Mas assim, ó, eu ainda falo que a parte humana, da gente conseguir identificar realmente o que esse cliente é o que vai dar os melhores resultados, Tem né? o mock-up que pode atenuar isso, né? Uhum, sim. Mas nem sempre é o tempo suficiente para a pessoa Não é, se... tá, Felipe? Experiência própria. Eu tive dois tratamentos que eu tive que refazer, abrindo o jogo aqui, porque acontece isso, Uhum, né? E até pela nossa experiência, quando a gente vai pegando experiência no dia a dia mesmo, né? Lá uhum, atrás, quando eu fiz o curso contigo, a gente começa a aplicar e a gente não sai 100% sei tudo, e vamos lá, porque não é tão fácil. é. Muitas vezes eu recebi dois pacientes que eram extremamente instáveis emocionalmente, né? Trabalhavam super bem a imagem deles e tal, só que para mim foi muito difícil esse tempo que você falou. Eu precisaria de mais tempo com o paciente com mocap, de conhecer mesmo, né? Uhum. Como é que é a E a vida dele e rotina. tal. Exatamente. Então, mas foi aprendizado. É um mock-up, é bom explicar, É, é um provisório, bem é provisório, bem provisório. só para você sentir como o definitivo vai ser. Seria isso. É Não é o muito importante. provisório mais permanente, o provisório que é bem, pode quebrar, Isso. inclusive, né? Às vezes a gente deixa É quando frágil. é bem frágil, né? Mas eu não faço nada sem ele, porque a pessoa não, a maioria não vai conseguir entender como que ele vai ficar. Por mais que a gente tenha ali um software que a gente mostra formato de dente, ela precisa se ver. Ela Quando está com o mock-up, você pode ter, de repente, o mock-up cair e você ficar sem dente. é triste isso, ai meu Deus. Mas pode acontecer, a pessoa tem que ter cuidado, a É. gente fala, né? Mas é importante, porque a pessoa tem que se olhar e ver se realmente tá Uhum. batendo com aquilo que ela, né, chegou pra gente pedindo ali, falando que deseja. Eu fico Ah, fascinado porque a importância do dente é, e como as pessoas não ligam, não. né? E é o ponto focal do rosto. Felipe, pensa na pandemia, como é que foi? Quando os pacientes chegavam Com... com máscara. Você não Quantas. reconhece a Não, pessoa? a gente não reconhecia. Eu falava, eu olhava para os olhos, às vezes, a pessoa falava comigo assim, gente, quem é? Porque eu tô tão acostumada, a gente foca tanto, né? A comunicação nossa tão aqui, que eu não. Muda completamente. Total. Eu fiquei internado Ai, eu quase tive sepsis, né? olha. E fiquei 11 dias. Aí eu fui tratado maravilhosamente bem, porque eu fazia as análises De todo mundo. das enfermeiros, enfermeiras. Um enfermeiro quase foi despedido porque não queria sair do quarto. E eu aprendi muito sobre o relacionamento com pacientes, inclusive, Claro. de Imagina. compreender que tipo de... E eles ficaram fascinados, mas chegavam todos com coisa. E eu falei, eu queria ver você sem isso, porque, nossa, era
tão diferentes, Uhum. tão diferentes, Uhum. só o Sim. olho e depois vendo o rosto inteiro. É. Porque você perde, que é contrário ao que as pessoas pensam, não é que você é uma coisa única, você é colérico, não. Hum. Então, no olho vai ser, você pode ser colérico no olho e não ser na boca, né? Exatamente. E o melancólico no lugar, etc. Então, É. o temperamento das pessoas é muito complexo, é Uhum. muito Sim. cheio de nuances. Uhum. Então, essa coisa de, eu vou ver o formato e o outro e vou saber qual é o formato. É. Você sabe que tem um estudo que o cara fez? Está lá no, eh, com trabalho científico, lá na Índia, sobre visagismo. Então, eles achavam que visagismo era você ver o formato do dente. Não, você olhar o formato do rosto Uhum. e o dente tem que ser o formato do rosto invertido. Tô tentando imaginar aqui de Mas novo. se você é quadrado, inverte é quadrado. Se é É. retangular, tem que É invertir. retangular. Então, é Sim. triângulo invertido, você tem que fazer triangular. Não tem sentido. Aí o cara queria saber se isso tinha relação com temperamento. Tá. Aí eles fizeram uma pesquisa com alunos da faculdade de odontologia lá na Índia. E pegaram e fizeram um questionário com as mulheres, com os homens. Uhum. 50% das mulheres, 50% com homens. Qual foi o resultado do questionário? Que entre as mulheres, 70% eram melancólicas. Impossível. E entre os homens, 70% eram coléricos. Impossível. Obviamente as pessoas estavam respondendo da maneira como elas gostariam de ser, não Uhum. como eram. Mas, ó, é Então, importante. que ciência tem por trás disso? Não, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E, obviamente, se a gente olha filmes indianos, etc., hindus, Uhum. é muito machista. Então, o homem quer ser colérico, a mulher Sim. quer ser melancólica e fleumática. E aí você pergunta, ela vai dizer que ela é melancólica. É. E não é. Olha a influência aí, né? É. Então, como que você faz um estudo baseado nisso? Não, Não, não não tem tem base como. Não, nenhuma. não tem. É. Gente, é muita coisa pra gente observar, né? Sim. Como tá no teu livro ali, mas tem toda a parte comportamental da pessoa. Então, como eu Uhum. falei, né? Ela chega, o jeito que ela caminha, que ela fala contigo, aí já vai dizer, Sim, né? muitos Muitas sinais, coisas. né? E pode até, se a gente entende dos temperamentos, a gente vai ver que muitas vezes não tem a ver com o que ela é realmente, né? Sim, Agora, se eu não entendo, eu vou achar que ela é assim. E aí eu vou tratá-la. exatamente. E outra coisa, que a imagem afeta o comportamento. Exato, é isso. Então, eu tenho dente tudo pequeno, etc. Eu vou ser mais imponente, Introspectiva. então você não sou assim. Eu já atendi uma fonoaudióloga que eu acabei fazendo, foram 4 facetas anteriores, que ela tinha os dentes totalmente ali pro melancólico, né, o longo eixo dos dentes também para dentro, e ela é super comunicativa, né, só que ela olhava, ela falava: "Gente", e os dentes até eles eram, bem, como que eu vou dizer, bem diferente o tamanho entre eles todos, Mas não assim, eram sabe? Não, regulares. não eram regulares, o formato sutil, vamos dizer, mas já influencia muito quando Sim. você se olha no espelho, né? Porque você está todo. Você não sabe se vai para a esquerda ou direita. Exatamente. E uma mulher grande, Uhum. sabe? Então ela chegou pra mim com essa queixa, ai, eu não gosto, tal. E o que que eu faço, né? Mocap. Primeira coisa, mocap. E Santa Catarina ainda tem esse problema que existe muito machismo, né? Uhum. É Que mais vem conservador. do alemão, né? É. Dominador, etc. e tal. Uhum. E que muitas mulheres
se postam como sendo algo que elas não são. Então, assumem ser boazinhas, etc. E não são assim. Não, Como que vão ser assim? Como não, mulheres impossível. essas vão produzir homens machão e coléricos e fortes? Principalmente interior. Interior é danado ali, viu? E é complicado como a pessoa assumir quem ela é, nem sempre ela quer. Uhum. Exato. Mas é aí que a gente fala, será que ela vai carregar essa mudança? Exatamente. Né? Por isso que é muito importante a gente ter o entendimento como profissional quando é necessário ter um psicólogo junto, né? Hoje em dia se faz muito importante em muitos momentos, né? Porque nós, muitas vezes a gente já identificou qual é a questão ali que tem que ser trabalhada no paciente, mas para eu conseguir fazer essa transformação no sorriso, ela vai ter que primeiro ter um apoio psicológico. Que faz diferença. Faz diferença. Muita diferença. Então, assim, nós estamos passando por tempos, eu não vou falar difíceis, mas desafiadores em muitos momentos, tá? Então, assim, ó, já de uns 15 anos pra cá, que eu comento, assim, roda de amigos dentistas, a gente fala, meu, tá cada dia mais difícil trabalhar com pessoas, né? E a gente recebe pessoas com dor, dente quebrado, muitas vezes querendo investir em algo que não tem o poder aquisitivo para tal, porque a odontologia ela é cara. Não adianta, né? não é... Você faz um trabalho como o meu, Nossa. envolveu, sei lá, eu tenho um plano de saúde, né? Que eu tenho coisa do Bradesco. Ajuda Tive que brigar para ter. Porque eles fizeram um grande erro com aquele plano. Ai, meu Deus. Deixa eu falar. Mas fizeram, erro deles, não meu. Mas é isso, né? Então, nós, vamos lá, profissionais, cuidem primeiro do seu sorriso, da tua imagem, estejam autoconfiantes. Autoconfiança é a palavra que eu mais gosto. Mais importante. Tá? Mais importante. Né? Então, trabalhem dessa maneira com vocês primeiro. O visagismo eu adoro, eu falo muito isso para os dentistas, tá? E profissionais de harmonização, que às vezes vêm até mim para perguntar. Eu dei aula para uma turma de harmonização facial sobre visagismo faz 15 dias para um pessoal de Balneário Camboriú ali. Foi online, né, para biomédicas, mas justamente a professora me chamou por essa dificuldade de passar para as alunas, né? Sim. Como trabalhar isso com os clientes para não entrar só nessa coisa da regra do protocolo, né, da harmonização. Sim. Mas voltando aos profissionais ali, eu sempre coloco, se eu dou alguma aula, eu tô com colegas profissionais que primeiro a gente, o visagismo para a gente se entender. É fantástico, você entende? Não pode ajudar outros. Claro! Então, primeiro a gente se entende, fica bem, para depois estar passando esse conhecimento, trabalhando, né, com o seu cliente da melhor maneira possível. Né? E que é como lá no avião falta oxigênio, primeiro coloca em você antes de ajuda o outro, né? Isso é muito sério, né? Então, tem gente que não enxerga, mas é isso aí. Bom, nós temos que terminar, porque já chegamos ao final. Foi maravilhosa a conversa, foi um grande prazer revê-la. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo e olha, foi muito legal e essa mensagem final foi maravilhosa. Eu que agradeço, uma honra. Então, muito obrigado pela atenção e deixe seu like, seu comentário, sua sugestão e siga a gente e até o próximo Visagismo em Foco.